Você já se perguntou por que a cota de um fundo imobiliário ela cai? Todo mundo quando entra na corretora e vê aquele saldo de menos 10, menos 9, menos 8% já começa a entrar em desespero e se pergunta o que está acontecendo com o meu fundo imobiliário. E basicamente vamos recapitular o que são fundos imobiliários. Fundos imobiliários são fundos de investimentos muitos ricos que investem no setor imobiliário, ou seja, galpões logísticos, hospitais, shoppings, hotéis, lajes corporativas e também temos o que? Os fundos imobiliários de papéis, que é o que? Responsável por emprestar dinheiro para o setor imobiliário. Ele recebe esse dinheiro atrelado ao que? A algum indexador, ou seja, IPCA, IGPM ou CDI, mais uma taxa. A gente sabe que o que? A oscilação do preço da cota é uma coisa normal de se acontecer, só que quando oscila muito e para baixo, teve uma influência macroeconômica ou algo de muito mais grave aconteceu. Nesse caso, a gente sabe que o que? Existem vários motivos para o atual cenário que enfrenta aí os fundos imobiliários. Inflação alta, taxa de juros subir, o risco fiscal aí do governo em não cumprir o teto de gasto, isso o que espanta os investidores estrangeiros, eles retiram esse capital que está sendo investido aí na Bolsa Brasileira. A gente sabe também que com o aumento da inflação, aumento da taxa Selic, ocasiona o quê? Aquela migração dos investidores, eles saem de renda variável, vão para a renda fixa, isso também ocasiona queda na cotação dos preços. E recentemente a gente entrou na carteira e me deparei HGRU11 caindo 9% na carteira. Cara, será que aconteceu alguma coisa de anormal com o fundo? Vem comigo, vamos entender o que está acontecendo aí com HGRU11. Cara, e antes da gente começar, eu vim aqui pedir encarecidamente para vocês, ó, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, senta o dedo no like aí se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você acompanhando essa jornada nossa aí ao longo do tempo, para junto lá na frente a gente falar, pô, esse cara cresceu aí foi com sorte. Não, foi com o trabalho árduo e duro que a gente está fazendo aí cada dia que se passa. Então vamos dar uma passada aqui na cota de HGRU11, um fundo de renda urbana. Então hoje a cotação atual do fundo está R$ 120,49, com dividend yield nos últimos 12 meses aí de 9,88%. Um P sobre VP de 0,97, o que significa que o fundo está sendo negociado aí 3% abaixo no valor que ele vale, uma liquidez diária aqui de 4,62 milhões. Lembra que eu falei para vocês que uma liquidez de um fundo imobiliário é muito importante na hora que o quê? Na hora de você vender ele. Se você tem um fundo que tem pouca liquidez, se você tem muitas cotas desse fundo, provavelmente você vai sofrer um pouco para vender. Então, uma variação também nos últimos 12 meses aí de 3,11%. Vamos para o que interessa, que é o quê? O relatório gerencial aí do fundo. Eu gosto muito desse relatório aqui da Pátria, por quê? Porque ele é bem fácil de se compreender o que o pessoal quer transparecer para os cotistas. Então a cota do valor do mercado está R$ 127,59, com a cota patrimonial de R$ 125,56. A gente sabe que o fundo está sendo negociado aí abaixo do que ele vale, então o fundo está sendo negociado na cota na data de hoje R$ 120,49. Destaques o que? Para a vacância física e financeira. Cara, por um fundo imobiliário de renda urbana, ou seja, um fundo de tijolo, tá com uma vacância de apenas 1,3% e a vacância financeira de 0%, o que significa que todos os ativos que o fundo, todos os locatários que o fundo tem aí em carteira estão adimplentes, estão pagando o quê? Os aluguéis. E vamos aqui para a composição do resultado, ou seja, a DRE aqui do fundo imobiliário. Vou até dar um zoomzinho aqui para ficar melhor para a gente ver. Então, a receita por locação foi de 14,4 milhões, rendimento imobiliário de 3,88 milhões. O que seriam esses? Os fundos imobiliários que o fundo tem em carteira, que está rendendo, está pagando aí aluguel, tá? Outras receitas de correção monetária, 46.445, imposto de renda sobre ganho de capital de 222, totalizando uma receita aí de 18,338 milhões. Despesas financeiras de 785 mil, o que seria ela? A alavancagem que o fundo imobiliário tem. As despesas imobiliárias, o que seria? Se o fundo precisa pagar algum IPTU, se ele precisa fazer alguma reforma de um fundo, de um galpão que ele tem, entra aqui em despesas imobiliárias, totalizando aí quase 100 mil reais. As despesas operacionais de 2,770 milhões. Então o que? Taxa de administração, taxa de gestora. Vai pensando que para uma gestora funcionar, você precisa pagar para ela estar fazendo compras e vendas de CRI, alugando galpões, então a gente tem que pagar aí para ela funcionar. Então o fundo teve um resultado de 14,681 milhões, só que teve um rendimento anunciado aí de 16
milhões. Nossa, Ailton, mas o fundo ali teve um resultado de 14,681 milhões e anunciou 16 milhões. Por que isso acontece? Lembra que um fundo imobiliário ele faz o que? Acumulado conforme os meses se passam. Se a gente pega aqui para ver em julho de 2024, a gente vê que o fundo teve um resultado de 17 milhões, só que ele teve um rendimento anunciado de 15,645 milhões. Então teve uma diferença de 2 milhões que ele pode jogar para pagamento no próximo mês. Então, descendo mais um pouquinho, a gente vem aqui para receita de locação. A gente vê que o receita potencial em relação à competência de julho, para o fundo pagar aqueles tão famosos aí 0,85 por cota, ele precisa ter uma receita potencial aí de 13,878 milhões. O fundo teve uma leve perda aqui em relação à vacância de 150 mil, quase 150 mil reais aí, carência e desconto de 243 mil, antecipação de juros, o fundo teve um ganho aí de 918 mil, receitas diárias comum está zerado e uma receita aí para o caixa de agosto de 14,403 milhões. Então o fundo aí performou muito bem em relação a todos os ativos que ele tem aí em carteira. Resultado do fundo por cota, aqui a gente consegue ver os tão famosos R$ 85 por cota aí que a HGRU sempre vem pagando. Lembra que tem dividendos aí extraordinários aí nos meses de dezembro e junho aí. Geralmente o fundo sempre paga aí um dividendo maior do que ele costuma fazer. Por quê? Porque ele faz esse saldo do resultado acumulado aqui por cota. A gente vê que aqui, ó, em setembro de 2023, a gente tinha um resultado por cota aí de 74 centavos, só que o fundo distribuiu aí 85. No próximo mês, o fundo teve um ganho aí de caixa de 1,41 por cota, só que distribuiu aí 85 centavos e assim sucessivamente. Então o fundo faz uma acumulação aqui de caixa em relação a essas cotas, depois se ele acumula um grande valor, ele vai lá ou em dezembro ou em julho, ele paga um valor extraordinário, acima do normal, tá? Descendo mais um pouquinho aqui para baixo, a gente chega aqui na rentabilidade do fundo. O que é essa rentabilidade? A gente consegue ter aqui uma noção melhor que HGRU11, ele se performa muito bem em relação ao que? IFIX e CDI bruto. Lembra que é o CDI bruto, não é CDI líquido. Então a gente vê aqui rendimento do HGRU, que seria o rendimento. Essa variação que o fundo está pagando para a gente, que é o que? A rentabilidade. Tá? A gente vem aqui também, ó, ganho de capital. O que seria o ganho de capital de HGRU11? É o que? É essa variação que a cota nossa fica sofrendo aí conforme o tempo passa. Então, o seu fundo, por exemplo, hoje está com R$120, amanhã está 130, no próximo mês 140, o fundo tem esse ganho aí de capital. Beleza? Vamos descendo mais um pouquinho aqui para baixo. A gente consegue também ver a liquidez do fundo, onde a gente consegue ver que o número de cotistas está mantendo uma média aí desses cotistas e começou a aumentar aí a partir de agosto aí de 2024. Descendo mais um pouquinho para baixo, a gente consegue ver também aqui a composição do patrimônio líquido do fundo. A gente vê que o fundo tem em imóveis 1,8 bilhões. A gente vê também aqui que em FI ele tem 409 milhões, em CRI tem 83 milhões, em LCI tem 106 milhões, em renda fixa tem 228 milhões. A gente vê que ele tem uma perda de capital aqui em outros, tem uma pequena parcela aqui de 3 milhões em parcelas a receber, as aquisições também tem uma perda de capital aqui de 176 milhões, totalizando um patrimônio líquido do FII de 2,3 bilhões. Então a gente consegue também ver aqui uns detalhamentos de aquisições e parcelas a receber. A gente sabe que em até 6 meses o fundo aí vai concluir essa aquisição do ITBI do Walmart. Maior que os 12 meses também, o fundo tem também essas aquisições aqui também do imóveis macro para 12 e 24 meses. Tem uma pequena parcela a receber também em 24 meses aqui dos imóveis macro. E aquisições aqui também do CRI Texa e CRI Macro. Beleza? A gente também vê aqui ativos imobiliários, a gente consegue ver também a distribuição geográfica aqui do fundo. Então, onde o fundo está distribuído em maior concentração, a gente vê aqui no estado de São Paulo, o fundo está com 60% aí distribuído, tem um pouquinho aqui também aqui no Paraná, tem 7% aqui em Minas Gerais, 10% na Bahia. Então, a gente vê que o fundo ele é bem pulverizado aí em relação à localização geográfica, tá? Aqui a gente consegue também ver a evolução da vacância física e do aluguel médio mensal cobrado aí por metro quadrado. Então a gente vê que a vacância do fundo está o quê? Nesses 1% aí já faz mais
de um ano. Então, o aluguel também aqui do setor educacional, a gente vê que a média era de R$60, a partir de fevereiro já teve um reajuste para R$61 aí, um metro quadrado, e a partir de abril já teve outro reajuste aí para R$62 aí, o metro quadrado no setor aí do segmento educacional. Já no setor dos varejistas, a gente vê que teve um aumento aqui de R$27 o metro quadrado para R$28 a partir de dezembro de 2023 e se manteve aí até hoje. A gente vê também aqui vencimento dos contratos do fundo. A gente sabe que o fundo é um fundo atípico. O que seria um fundo atípico? Os vencimentos deles são para longo prazo. Então, 92% dos contratos do fundo tá tudo para 2028 mais. Tem uma pequena parcela aqui de 8% aqui para vencimentos do contrato aqui em 2026. Revisional do contrato, a gente vê que tem uma pequena parcela aqui para 2024, que seria uma revisional do contrato. Revisional vem do que? De revisão. A gente sabe que todo contrato tem o que? Seus termos. Se esse termo não está mais adequado com o que a gestora traçou para ele, com o que foi combinado entre ambas as partes, esse contrato ele entra numa revisão e provavelmente vai passar por um reajuste de preço aí, porque não foi aquilo que foi combinado. Descendo mais um pouquinho para baixo, a gente vê também aqui os meses de reajuste. A maioria dos reajustes da carteira é feito aí por IPCA. A gente também consegue acompanhar também a exposição por locatário aqui, que a maior concentração do fundo está aqui em Carrefour, de 35,44%. Tem uma pequena parte aqui também em YDUQS, que é também uma outra empresa. Pernambucanas também aqui de 17,12%. Aqui a gente consegue acompanhar a tipologia dos contratos. Então a gente vê que os contratos típicos do fundo é de 20%. E os atípicos são o quê? De 80%. Então a gente consegue ter uma previsibilidade melhor aí em relação aos dividendos que a gente recebe mensalmente em carteira. Então, a classificação dos setores de atuação, a gente vê que 45% do setor alimentício, 34% do setor educacional, 17% aí de varejo e vestuários. Então, o fundo ele é bem pulverizado aí na carteira, tá? Descendo aqui um pouquinho mais para baixo, a gente consegue ver o que? A alavancagem do fundo imobiliário. Então, a gente vê que o fundo ele só está com 3,7% de alavancagem, com previsão de término dessa alavancagem aqui em 2032 e também quitando aí o seu saldo devedor desses CRIs em 2032. A gente sabe que o que? Por via das regras, os fundos imobiliários eles precisam distribuir o que? 95% de todo seu rendimento. Então, para fazer essa amortização desse saldo devedor desses CRIs, o fundo precisa usar o que? Esse 5% em caixa que ele tem. Descendo aqui mais um pouquinho, a gente vê aqui o que? CRI macro. A gente vê aqui que o saldo devedor do fundo é de 86 milhões, há um indexador de o quê? De IPCA, mais essa taxa de 6,50%, que o fundo tem um prazo aí de 10 anos aí para estar fazendo aí essa finalização desse CRI. Descendo mais um pouquinho para baixo, a gente consegue ver os principais eventos também que o fundo anuncia. E de mais delongas, galera, é só isso aqui no relatório gerencial que a gente já vê. Se a gente pegar para analisar, até peço desculpa aí por o vídeo ser um pouco mais longo, mas é preciso entender mais um pouquinho do que está acontecendo para o fundo, porque o fundo ele não deixou de fazer aquilo que ele faz, que é o quê? Pagar um rendimento, não teve nenhuma coisa de anormalidade. A gente sabe que a queda em si desse fundo imobiliário vem em decorrência ao quê? A fatores macroeconômico. E bom, galera, depois dessa análise aí mais extensa aí desse relatório gerencial do fundo, a gente viu que o fundo não tem nada anormal. A gente vê que a queda do fundo imobiliário em si foi o quê? Por setores macroeconômicos. Não tem nada a ver com a performance do fundo, com os locatários do fundo que ele tem aí em carteira. Tanto que a gente viu que vacância financeira, o fundo está com 0%. Então, todos os inquilinos que o fundo tem em carteira estão pagando. Eu vi uma explicação legal aí do Léo, do Geração de Dividendos, que ele falou o quê? Eu ficaria preocupado com o relatório gerencial do fundo imobiliário que a gente está lendo aqui, se o fundo imobiliário falou assim, em vez de estar recebendo o dinheiro com o aluguel do galpão, começou a vender sorvete e está recebendo aí o valor de aluguel de sorvete. Aí não tem cabimento, o fundo saiu daquilo que ele teria que estar fazendo para vender sorvete? Não, aí tem coisa errada. Então aí a gente já começa a se preocupar aí em relação a que o fundo realmente está acontecendo com ele. Então, na minha opinião, HGRU11 está normal. Lembrando que nenhum tipo de investimento que a gente tem em carteira aqui é recomendação de
de compra. Então, com a leitura feita aí do relatório gerencial do HGR11, a gente viu que não tem nada de anormal aí nesse relatório. Eu fico contente, por quê? Porque eu vou comprar a cota mais barata do que o meu preço médio. Vocês viram que o meu preço médio, se eu não me engano, está R$ 127,50. Hoje o preço do fundo está R$ 120, basicamente quase R$ 120 aí. Então o que eu fico contente, por quê? Porque eu vou conseguir comprar ele com um valor mais barato. Vou ficar triste? Não, vou aproveitar esses descontos aí que o mercado me dá para me comprar cada vez mais ativos bons e que pagam bons dividendos aí a preço de banana, ser negociado abaixo do que o preço ele vale. Então, galera, beijo no coração de todos. Não esqueça de deixar aqui nos comentários se você tem HGRU em carteira. Então, vou indo nessa. Peço desculpa aí pela demora do vídeo. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e fui!